Olha, cara, eu não sei você, mas sempre que eu olhava pro céu durante a noite, ou então quando eu via aquelas imagens de estrelas em revistas de divulgação científica, eu me perguntava algumas questões. Dentre elas, qual será que é a cor das estrelas? Qual a cor das nebulosas? Qual poderia ser então a cor do universo? Como que funciona a cor? Como que eu sei a cor de algo, né? Isso é meio esquisito de pensar, né? Mas é exatamente sobre essa pergunta, esse tema, que a gente vai tratar nesse vídeo de hoje. Esses objetos, eles têm a mesma cor apresentada nessas fotos? Se eles não têm a mesma cor das fotos, qual que é a verdadeira cor do universo? Além disso, a gente também vai falar brevemente sobre como é feito o processo de tratamento nessas fotos que a gente vê nas revistas. Fica comigo aqui nesse vídeo, compartilha já no grupo da escola, no grupo dos seus amigos, no grupo da faculdade, e vamos nessa. Agora você vai aprender um pouco comigo. Ou talvez não. Bem, antes da gente falar sobre as cores propriamente ditas, a gente precisa abordar um tema extremamente relacionado com isso: as ondas eletromagnéticas. Calma lá que você vai entender. Uma onda, ela não é só aquilo que você vê na praia. Ela, na verdade, é um conceito bastante importante na física. Uma onda é quando alguma coisa oscila e essa oscilação se propaga carregando energia e informação. Por exemplo, quando a gente controla o padrão de oscilação. No caso, esse controle é chamado de modulação. Um exemplo de onda é quando temos uma corda presa em uma parede e balançamos a ponta solta subindo e descendo. Tenta fazer esse exercício mental agora comigo. Tendo o entendimento do que é uma onda, agora temos dois conceitos importantes para a gente poder revisar antes de poder falar sobre o que eu quero falar: comprimento de onda e frequência. O chamado comprimento de onda é a distância entre dois topos dessa mesma onda, né? Ou seja, quando ela oscila, ela sobe, e esse topo, a distância entre um topo e o outro, é o que a gente chama de comprimento de onda. Vou tentar deixar uma imagem aqui para ficar mais explicativo também na edição. Mas, enfim, agora a frequência. A frequência é basicamente quantas vezes em um determinado tempo aquela ponta da corda solta que está sendo balançada sobe e desce. Nisso, se a subida e descida da corda ela é bem rápida, a gente diz que a frequência ela é alta. E se esse processo é lento, por consequência, a frequência é baixa também. Então, basicamente, o comprimento de onda ele fala sobre o tamanho daquela oscilação ou ondulação. Enquanto isso, a frequência fala do ritmo que ela acontece. A luz, ela também é uma onda. Ela é denominada onda eletromagnética. Ela não necessita de meios mecânicos ou matéria para se propagar. Ela é a própria vibração dos campos elétrico e magnético. O entendimento daqueles conceitos anteriores é extremamente importante, pois mais frequência significa mais energia. E é nesse momento que a discussão física começa a ficar legal, né? Porque o conceito de cor é algo que parece socialmente, assim, na sociedade, extremamente simples, mas ele é na realidade algo muito interessante de se refletir sobre, né? E entra o ponto: o nosso olho não consegue enxergar toda a luz que é emitida, mas sim só uma pequena seção da luz que a gente chama de espectro visível. Dentro dessa pequena faixa que a gente consegue enxergar, o cérebro interpreta diferentes comprimentos de onda como cores. E é a partir dessa interpretação do cérebro que vem as cores das coisas. O que separa rádio, micro-ondas, infravermelho, visível, ultravioleta, raios-x e gama é meramente o tamanho da onda. E com isso, a energia também. Ondas mais longas, como o de rádio, possuem frequências menores e, portanto, elas têm menos energia. Enquanto isso, ondas mais curtas, como raio-x e gama, possuem frequências mais elevadas e, portanto, mais energia. Nisso, o grande ponto dentro desse pequeno pedaço da luz que a gente consegue enxergar é que nós damos os nomes para as coisas: vermelho, azul, laranja, verde. Todavia, as cores elas não são uma propriedade do universo. Ela é uma propriedade dos nossos olhos, ou seja, a cor ela é o nome ou distinção que o cérebro dá para diferentes comprimentos de onda dentro do visível. Ok, mas como que isso é importante para as estrelas e as imagens? Bem, quando você olha uma estrela, você não está vendo um LED, né, que está brilhando uma única cor, né? Você está vendo uma fonte que ela emite um monte de comprimentos de onda ao mesmo tempo, mas com intensidades diferentes. Ou seja, uma estrela ela tem um espectro, um desenho de quanta luz ela manda em cada parte. E então, quando esses vários comprimentos chegam no seu olho, ele interpreta os dados e mostra a cor que aquela estrela
mais emite, ou então a cor que se encontra no pico de emissão daquele espectro de luz que ela emite. Além disso, a cor daquela estrela também está extremamente relacionada com a temperatura desta. A estrela ela emite luz em várias cores ao mesmo tempo, mas como eu falei, a distribuição dessa faixa de emissão que muda com a temperatura. Nos casos de estrelas mais quentes, o pico de emissão, ou seja, o ápice, né, o que mais está sendo mandado, ele se desloca mais em direção ao azul, ou seja, vai estar emitindo mais azul. Simples. Enquanto que nas estrelas mais frias, o pico se desloca para o vermelho. Então, por mais que seja contraintuitivo diante da nossa noção da psicologia das cores, o azul é a cor mais quente do universo. Toma essa, você que não sabia. Mas se é assim, se elas emitem todas as cores, então por que as estrelas parecem brancas quando eu olho para o céu, cara? Aí que vem, né? Mesmo que as estrelas elas emitam mais luz em uma faixa, né, o amarelo ou azul, elas também emitem muitas outras cores, igual eu falei. Então muitas dessas vezes o nosso olho, numa claridade, o que permite a visão são os cones, né, o que interpreta as cores. E daí nisso, os cones eles interpretam a luz com muito mais definição e variedade de cores. Enquanto isso os bastonetes, que eles são ótimos para detectar pouca luz, eles basicamente enxergam sem cor, né? Então, quando a gente está no escuro, olhando para o céu, são os bastonetes que estão funcionando. Eles detectam aquela pouca luz que a gente está recebendo, mas por consequência a gente acaba ficando sem enxergar as cores. Então, a maioria das estrelas elas parecem brancas ou cinzas a olho nu por causa disso. Agora vem uma coisa que gera confusão normalmente. E quanto às cores das fotos da NASA e outras agências especiais? A gente olha para aquelas fotos de divulgação e a gente se pergunta, obviamente, né, se aquelas fotos são reais ou editadas. O grande dilema disso, e também o que vai definir a minha resposta para você, é o que você considera como real ou editado. Porque a grande jogada é que o seu olho não enxerga igual uma câmera, né, cara? Então, igual eu falei, quando tem bastante luz, quem manda são os cones, você enxerga com uma boa percepção de cores. Mas devido aos bastonetes, você no escuro não vai ter uma boa percepção de cor. Para além disso, às vezes para você conseguir enxergar a cor daquele objeto, por conta disso no caso, seria necessário um tempo maior de exposição. E é isso que é feito com câmeras. Com câmeras eu posso deixar ela ali recebendo fótons, ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia inteiro, semanas, meses, anos, juntando para fazer uma foto, depois empilhando essa sequência de fótons que foram recebidos. Então, a câmera é infinitamente melhor para enxergar de noite objetos de pouca luminosidade do que o seu olho. Então não é como se fosse mentiroso aquelas fotos. Não é como se fossem fotos mentirosas. Mas é que o seu olho não tem capacidade de enxergar. Infelizmente a gente tem um olho que não aguenta. Não foi feito para ser James Webb. E agora, quanto aos tratamentos feitos sobre a foto, que são bastante comuns na nossa fotografia, ele normalmente se baseia em revelar dados que já estão na foto. Então, às vezes a foto acaba sendo muito escura, com dados ocultos ali que são revelados somente pelo tratamento mesmo. E nos casos de cores artificiais, né, de coisas que estão até mesmo fora do espectro do visível da luz. Aí que entra a questão. Essas fotos muitas vezes elas são feitas com um viés científico. Então, as pessoas que fazem elas fazem para poder ver quais elementos estão ali naquela região, do que é composto, se são estrelas velhas, novas, se é uma região que está se afastando, que está se aproximando, ou sei lá o que. E tem muitas outras coisas que muitas das vezes acabam fugindo desse propósito de ser fiel às cores, né? Às vezes as cores elas até mesmo não podem ser enxergadas, né? Então aí entram as cores artificiais, igual eu falei, elas têm diversos propósitos para quem está estudando aquilo. E acontece que elas acabam gerando fotos bem bonitas, né? Vamos admitir, as fotos são muito bonitas, mas às vezes elas não são exatamente feitas para o público geral que está consumindo elas. Então essa é a grande questão. Elas são representativas, mas ainda assim elas são fiéis para o propósito delas. Então não é como se essas fotos elas fossem mentirosas ou sei lá o que. Na verdade é que elas só têm finalidades diferentes, que podem ou não se comunicar com a pessoa que está consumindo elas. Enfim, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha ficado feliz de entender mais sobre estrelas, luz, ondas e tal. E eu espero que você considere se inscrever no canal, enviar o vídeo para os seus amigos, no grupo da escola, no grupo da faculdade. Se você tem um professor legal de física, manda para ele também. Eu agradeço pela sua audiência, pelo seu tempo. Eu espero poder te ver no próximo vídeo.